ocorrerá a abordagem de um tema de extrema relevância para a nossa sociedade, intitulado Memória Coletiva e Identidade Cultural, a tradição das poéticas da oralidade como ferramenta de educação popular. Um artigo que é resultado de um projeto do qual sou bolsista, intitulado Sobrevivência e Desafios das Narrativas Orais Populares, Lugares de Memória. De acordo com Jean-Jacques Rousseau, os seres humanos são por natureza seres sociais, que necessitam de interação e convivência para plenamente desenvolverem suas habilidades. Tais seres nascem submersos em uma atmosfera na qual as formas literárias são desenvolvidas para moldar seus pensamentos, com o intuito de fazê-los compreender as ideias e filosofias vigentes no grupo, além de promover um modelo a ser seguido e transmitido. Em sociedades não letradas, o papel da educação é norteado através também das poéticas da oralidade, incluindo contos, poesias, rezas, provérbios, cantigas, cordéis, entre outros. Com enfoque principal nos contos, esses seguem procedimentos estéticos e princípios estruturais que moldam sua forma e conteúdo. As poéticas orais não vão se restringir a uma enunciação de exclusividade verbal, mas contam com aspectos extralinguísticos específicos do discurso, associando à voz gestos, dicção entonacional, pausas, mímica facial, movimentos do corpo e até mesmo estímulos da plateia. A fusão de tais recursos torna a transmissão rica e eficiente na sua tarefa de fazer com que tal discurso seja memorável, já que a oralidade utiliza a memória como ferramenta essencial para a perpetuação do conhecimento. De acordo com Norberto Bobbio, somos aquilo que recordamos. A memória é, sobretudo, uma fonte primária na qual nos ancoramos e da qual evocamos informações previamente armazenadas para a construção da nossa identidade subjetiva enquanto grupo e compreensão do mundo. Uma vez que particularmente memorizadas, essas poéticas permanecem vivas, criando raízes e, principalmente, educando. Após uma minuciosa leitura do livro Contos Populares Brasileiros Bahia, que reúne os contos coletados pelo Programa de Estudo e Pesquisa em Literatura Popular, bem como uma análise de outros textos presentes no acervo, foram analisados cerca de 67 contos. Destaca-se nos contos moralizantes a necessidade de obediência a Deus, reverência aos pais, respeito aos mais velhos, repúdio à mentira e às consequências dos atos que vão contra as regras impostas como ideal comunitário. Com a oralidade e os artifícios de memorização, o sentido moralizador se estende e se torna uma memória coletiva, que tem como papel fazer a ligação entre os eus que existiram antes da nossa concepção até os eus do momento atual. Esses contos vão sobreviver enquanto eles aguardam a possibilidade de reanimação e remodelação de acordo com a personalidade e estilo oral de cada contador. Dentre o leque de contos foram selecionados 2 deles. O primeiro é São Pedro, Jesus e o Preguiçoso. Neste conto, São Pedro e Jesus disfarçados viajam pelo mundo e chegam a casa onde encontram o jovem preguiçoso deitado em uma rede, enquanto seus pais estão trabalhando na roça. Eles encontram a comida, comem e seguem viagem. No caminho, eles acabam encontrando uma moça trabalhando e Jesus fala que essa moça vai acabar se casando com o preguiçoso. Um tempo depois, quando Jesus e São Pedro retornam àquele local, a profecia realmente havia se cumprido. A moça, que é trabalhadora, havia se casado com um preguiçoso. Para dar uma lição, Jesus retira a cabeça de um suposto preguiçoso, cozinha e come, e informa que no dia seguinte vai comer a cabeça de outro preguiçoso. O jovem desesperado decide ir trabalhar e não retorna mais à vida de preguiça antiga que ele tinha. O segundo conto, denominado Que Deus Faz e Ninguém Desfaz, narra a história de um rei que tenta evitar que sua filha se case com um menino pobre ao saber que foi dado uma bênção pelo vigário ao casal. Ele ordena que o menino seja jogado ao mar, mas ele é resgatado por um marinheiro que o educa, e anos depois, esse menino retorna à cidade e acaba se apaixonando pela princesa. No casamento, as histórias dos envolvidos são contadas e é descoberto que aquele menino era o filho do casal pobre, provando que o que Deus faz, ninguém desfaz, já que a bênção foi dada e eles realmente acabaram se casando. Esse conto é uma prova da soberania de Deus e também da corrupção causada pelas posições de poder. É importante ressaltar que essas poéticas da oralidade continuam na sociedade enquanto elas ainda estiverem ressoando com os valores e a moralidade daquela época, podendo incorporar elementos modernos, mantendo assim seu apelo e pertinência. As poéticas orais, nesse caso os contos, são uma ferramenta preciosa para a educação popular, visto que, além de repassar valores e fixá-los na memória, auxilia no desenvolvimento do pensamento crítico e também fortalece os laços sociais, trazendo consigo a ideia de unicidade e resistência, podendo principalmente ser utilizadas para promover mudanças sociais. Dessa maneira, finalizo com a fala de J.R.R. Tolkien, autor, filólogo, acadêmico e poeta, que diz o seguinte: não despreze a tradição que vem de anos longínquos. Talvez as velhas avós guardem na memória relatos sobre coisas que alguma vez foram úteis para o conhecimento dos sábios.